Carl Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço que acreditava que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece conosco, mas do que está oculto dentro de nós. Uma das percepções mais poderosas de Jung foi esta: nós frequentemente sabotamos exatamente aquilo que mais desejamos: amor, intimidade, paz, sucesso. Quando algo significativo entra em nossas vidas, em vez de abraçá-lo, desaparecemos. Criamos conflitos. Nos fechamos. Mas por que destruímos aquilo que mais amamos? Talvez porque, no fundo, não acreditamos que merecemos. Ou talvez porque uma parte de nós está apavorada com a possibilidade de aquilo não durar. Ou talvez, e esta é a mais difícil de encarar, algo belo toca uma parte de nós que temos trabalhado arduamente para enterrar, e isso se torna insuportável. Então, o afastamos antes que possa nos abandonar. Jung acreditava que esses padrões não são aleatórios. Eles vêm de feridas internas profundas, partes de nós que rejeitamos, escondemos ou nunca olhamos de verdade. E nossa dor não desaparece quando a ignoramos. Ela apenas encontra outra forma de se expressar. Em autossabotagem, ansiedade, depressão ou relacionamentos quebrados. Passamos a nos dizer: eu só tenho azar no amor. Mas talvez a verdade seja que algo dentro de nós tem medo do amor. Dizemos: simplesmente não consigo encontrar paz. Mas talvez a paz nos forçaria a encarar sentimentos dos quais passamos anos fugindo. Jung acreditava que a cura começa quando paramos de culpar o mundo externo e começamos a olhar para dentro. Não é uma jornada fácil. De fato, significa encarar as partes de nós que exilamos. Mas é o único caminho para parar o ciclo de destruir aquilo que amamos e começar a aprender a sustentá-lo. Neste vídeo, responderemos à pergunta: por que destruímos tudo o que amamos? E mais importante, como podemos parar? Usando a sabedoria de Carl Jung. 1. Reconheça o padrão sem julgamento. Jung certa vez disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa citação aponta para uma verdade profundamente desconfortável. Muitas das coisas que acreditamos estar acontecendo conosco são, na verdade, padrões que estamos repetindo inconscientemente. E, frequentemente, esses padrões nos levam a destruir exatamente aquilo que mais valorizamos. Pense nisso por um momento. Você já afastou alguém que realmente se importava com você apenas para se arrepender depois? Ou sabotou um projeto justo quando ele começou a dar certo? Talvez tenha atribuído isso ao azar ou à má sorte. Mas e se essas não forem coincidências, e sim hábitos inconscientes tão profundamente enraizados que você nem os nota mais? Jung acreditava que esses padrões surgem do inconsciente. Ele dividiu a psique humana em 2 domínios: a mente consciente, nossos pensamentos, escolhas e identidade, e a mente inconsciente, onde forças ocultas moldam nosso comportamento. Na superfície da consciência está o ego, nosso senso de eu, a identidade que conhecemos. Sou honesto, sou independente, sou trabalhador. Mas logo atrás do ego está a persona, a máscara social que usamos para nos encaixar. Por exemplo, alguém pode se ver como gentil e autêntico, mas no trabalho interpreta o papel do perfeccionista de alto desempenho, sempre sorridente, sem nunca demonstrar fraqueza, porque é isso que se espera dele. As coisas que escondemos atrás dessa máscara, nossos medos, inseguranças e desejos, não desaparecem. Elas apenas são empurradas para baixo, esperando emergir de formas inesperadas. É aí que entramos em águas mais profundas. Por trás da persona está o inconsciente, um reservatório oculto de emoções reprimidas, memórias esquecidas, necessidades não atendidas e desejos não expressos. É como uma velha casa com cômodos trancados que esquecemos como acessar, mas os rangidos e sussurros ainda ecoam pelos corredores da nossa vida diária. Frequentemente formadas na infância, através de trauma, vergonha ou negligência, essas forças enterradas moldam como reagimos, o que escolhemos e por quem nos sentimos atraídos, geralmente sem que percebamos. Por isso,
O primeiro passo na cura junguiana é, curiosamente, simples. Observe o padrão, mas sem se julgar por ele. Esta última parte é crucial. A maioria das pessoas entra em espirais de culpa. Eu arruíno tudo. Ou, sou uma pessoa quebrada. Mas isso apenas fortalece o mesmo padrão que você está tentando quebrar. Em vez disso, Jung nos convida a nos observar como um detetive curioso e compassivo. Observe o que você faz quando a vida fica real, quando o amor se aproxima, quando o sucesso está por perto, ou quando alguém realmente te vê. Pergunte-se: o que eu costumo fazer nesses momentos? Eu me retraio? Fico com raiva? Me torno indiferente? O que eu sinto antes disso? Medo? Vergonha? Uma sensação de que não mereço? Por exemplo, alguém que sempre cria conflitos quando um relacionamento se aprofunda pode não ser azarado no amor. Pode estar apavorado de ser realmente conhecido. Então, sabota a conexão antes que o outro possa machucá-lo. A chave aqui é entender: isso não é intencional. Não é uma fraqueza. É inconsciente. Por isso, precisa de consciência, não de culpa. Uma prática útil é o journaling, escrita reflexiva. Escreva momentos em que você se sentiu desencadeado ou agiu contra seu próprio interesse. E não corra para consertar. Apenas observe. Pergunte-se: do que eu estava tentando me proteger? Que parte de mim se sentiu ameaçada? Que história eu contei a mim mesmo? Você pode descobrir que muitos padrões remontam a feridas antigas. Medo de abandono, de não ser suficiente ou de se machucar novamente. E aqui está a beleza. No momento em que você vê o padrão claramente e sem julgamento, ele começa a perder força. Você interrompe o piloto automático. Você começa a me escolher conscientemente. Jung nos pede que nos vejamos não como pessoas quebradas, mas como pessoas que têm tentado se proteger de maneiras ultrapassadas. Quando paramos de culpar e começamos a observar, o verdadeiro trabalho de transformação começa. Em resumo, antes de mudar um padrão, você precisa reconhecê-lo. Mas faça isso com gentileza. Nem tudo que está quebrado precisa ser punido. Algumas partes de você apenas querem ser compreendidas. 2. Encontre sua sombra. Nas palavras de Jung, todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela é incorporada à vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Jung chamou de sombra a parte de você que contém tudo o que foi rejeitado, a raiva que você não pôde sentir, os desejos que lhe disseram serem vergonhosos, as necessidades que aprendeu a esconder para ser amado. Essa sombra não desaparece simplesmente porque você a ignora. Ela é enterrada profundamente no seu inconsciente, mas continua dirigindo o seu comportamento. Para compreendê-la melhor, Jung dividiu o inconsciente em duas camadas: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal guarda suas memórias, emoções e experiências reprimidas. Coisas que você sentiu, mas não pôde expressar com segurança. Já o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda e universal, que todos compartilhamos como seres humanos. Ele é preenchido por símbolos atemporais e instintos, arquétipos como a ânima, o ânimos, o herói, a mãe ou o trapaceiro, que moldam nossa percepção do mundo, mesmo sem estarmos conscientes disso. A sombra pertence ao inconsciente pessoal. Ela é formada por tudo aquilo que sua mente consciente rejeitou. E, a menos que você traga essa sombra à consciência, ela continuará moldando sua vida por trás das cortinas. Não importa o quão gentil, talentoso ou espiritual você seja, todos têm uma sombra. E quanto mais você tenta suprimi-la, mais poder ela ganha sobre sua vida. Por isso, o segundo passo é este. Depois de reconhecer o padrão, você deve olhar para dentro dele. Do que você está realmente fugindo? Que emoção, memória ou verdade desconfortável você está empurrando para o subterrâneo? Digamos que você esteja constantemente sabotando relacionamentos. Talvez o padrão não seja apenas o medo de se machucar. Talvez, bem no fundo, uma parte de você se sinta indigna de amor. E essa parte, essa crença dolorosa, é a sombra. Não porque ela é má,
mas porque vive na escuridão. Não foi vista, aceita ou curada. Talvez, quando criança, você só recebia elogios quando obtinha boas notas, agia de forma madura ou não causava problemas. Com o tempo, aprendeu que o amor precisava ser conquistado, que simplesmente ser você mesmo não era o suficiente. Então, você enterrou as partes de si que se sentiam carentes, confusas ou inseguras. Tornou-se o realizador, o cuidador, a pessoa que tem tudo sob controle. Mas agora, nos relacionamentos adultos, quando alguém oferece amor genuíno, não por aquilo que você faz, mas por quem você é, isso parece estranho, incômodo, inseguro. Você pode inconscientemente testá-lo, afastá-lo ou terminar as coisas antes que fiquem sérias demais. Não porque não quer amor, mas porque uma parte mais jovem ainda acredita que não o merece. Jung acreditava que a sombra não é apenas o lugar onde nossos defeitos vivem. É também onde reside nosso potencial não vivido. Paixões negadas, confiança reprimida, verdades que engolimos para sermos aceitos. Quando enterramos essas coisas, não nos tornamos melhores. Nos tornamos divididos. Uma parte de nós tenta viver do jeito certo, enquanto a outra, a sombra, age em segredo. E é aí que a sabotagem acontece. Casos extraconjugais, vícios, explosões emocionais, desaparecimentos, não porque alguém é mau, mas porque algo dentro dele está clamando para ser visto. Então, o que fazer? Você começa a encontrar sua sombra, não com violência, mas com honestidade. Comece com algumas perguntas gentis. Do que mais tenho medo que as pessoas vejam em mim? Quais partes de mim aprendi que eram inaceitáveis na infância? Quando me torno reativo, hipersensível ou evitativo, qual é o medo por trás disso? Que traços nos outros realmente me incomodam? E será que eles refletem partes de mim que estou evitando? Jung chamou isso de projeção, quando vemos algo em outra pessoa e reagimos fortemente porque não queremos encarar aquilo dentro de nós mesmos. Agora, escreva suas respostas e apenas permaneça com elas. Não há necessidade de consertar nada ainda. Isso não é autoaperfeiçoamento, é autointimidade. Às vezes, apenas admitir, estou com ciúmes, estou solitário, ou ainda estou com raiva daquela situação de anos atrás, já abre a porta. No momento em que você traz a sombra à luz, ela suaviza, porque sombras só são assustadoras no escuro. Quando você as nomeia, elas param de te controlar. Este passo não se trata de tentar ser perfeito ou forçar uma mudança. Trata-se de aceitar todas as partes de si mesmo. Você não pode curar o que ignora. E se não curar, isso poderá ferir outros, ou a si mesmo. Portanto, a sombra não é sua inimiga. Ela quer ser compreendida e aceita. Se você a encarar com coragem, deixará de ter medo de quem realmente é. Você deixará de destruir o que ama e começará a proteger o que é valioso para você. 3. Torne-se amigo do seu sabotador interno. Nas palavras de Jung, a imaginação ativa é uma forma de entrar no inconsciente e dialogar com suas imagens e símbolos. É como ter uma conversa com seu mundo interior. Até aqui, você já reconheceu o padrão, já encontrou a sombra. Mas mesmo depois de fazer esse trabalho interno, pode ser que ainda se veja repetindo os mesmos comportamentos destrutivos. Por quê? Porque entender não é o suficiente. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando formamos um relacionamento com as partes de nós que costumávamos rejeitar. Isso inclui a parte que estraga tudo, a parte que explode, se afasta, se fecha ou sabota o que há de bom. Ele chamou esse processo de imaginação ativa, uma técnica que permite que a mente consciente converse diretamente com o inconsciente. Pense nisso como sentar-se frente a frente com o sabotador que vive dentro de você, não para silenciá-lo, mas para ouvi-lo. Pode parecer estranho no começo, mas é incrivelmente poderoso. Experimente o seguinte da próxima vez que sentir que está se afastando de algo importante, seja uma pessoa, um sonho ou um momento de paz. Pausa. Feche os olhos e pergunte a si mesmo internamente: do que você está tentando me proteger?
O que você teme que aconteça se eu aceitar isso por completo? O que você precisa que eu ouça agora? Então, escute. Você pode se surpreender com o que surgir. Talvez essa parte de você ainda esteja presa em uma memória em que o amor terminou em traição. Talvez acredite que o sucesso irá isolá-lo. Talvez esteja apavorada com a ideia de que, se você for realmente visto, será rejeitado. Não está tentando te machucar. Está tentando proteger uma ferida antiga da única forma que sabe. Jung ensinava que essas figuras internas, o sabotador, o crítico, a criança ferida, são fragmentos autônomos da psique. Não são lógicos, são emocionais. E enquanto você não dialogar com eles, continuarão operando em segundo plano, tentando proteger você ao destruir o que parece perigoso, mesmo que esse perigo seja o amor ou a alegria. Por isso, esse passo não se trata de suprimir. Trata-se de conversar. Você pode até escrever um diálogo em seu diário. Um lado da página é você, o outro, o sabotador. Deixe-o falar, deixe-o gritar, chorar, implorar, acusar, o que precisar. Então, responda a partir do seu eu superior, a parte que busca cura, plenitude e crescimento. Isso pode parecer desconfortável no início, mas, com o tempo, a guerra interna se suaviza. O sabotador se torna menos reativo porque se sente ouvido, e uma vez ouvido, ele não precisa mais agir às escondidas. Lembre-se, o que você resiste dentro de si só se fortalece, mas o que você acolhe com presença começa a se transformar. Então, ao invés de perguntar, como eu paro de arruinar as coisas que amo, comece a perguntar, o que essa parte assustada de mim está tentando dizer? Porque quando você ouve essa parte, não com medo, mas com compaixão, você ganha influência sobre ela. Você cria espaço, você começa a responder, em vez de reagir. E é assim que a cura começa, não silenciando o sabotador, mas tornando-se amigo dele. 4. Abrace sua ânima ou ânimos. Segundo Jung, todo homem carrega dentro de si a imagem eterna da mulher. Essa imagem é fundamentalmente inconsciente, um fator hereditário de origem primordial. Carl Jung acreditava que dentro de todo homem vive uma mulher oculta, a ânima, e dentro de toda mulher vive um homem oculto, o ânimos. Agora, essa ideia não tem a ver com gênero ou biologia, mas com energia psíquica. A anima representa sua profundidade emocional, sua intuição, sua capacidade de se render e sentir. O animus representa sua força interior, sua razão, seu impulso para agir e se afirmar. Juntas, essas energias formam o espectro completo da experiência humana. Jung via ânima e ânimos como arquétipos poderosos do inconsciente coletivo. Aquela camada profunda e herdada da psique que contém padrões universais que todos compartilhamos. E, como muitas vezes permanecem inconscientes, esses arquétipos moldam a maneira como vemos e nos relacionamos com o sexo oposto, especialmente nos relacionamentos românticos. O problema é que a maioria das pessoas vive apenas metade de sua psique. Homens são ensinados a endurecer e suprimir sua sensibilidade. Mulheres são condicionadas a reprimir sua assertividade ou racionalidade. Assim, esses opostos internos, como a sombra, permanecem enterrados no inconsciente, em vez de serem integrados. E o que acontece com essas partes que enterramos? Muitas vezes, começamos a procurá-las nos outros. É por isso que tantas pessoas se apaixonam por quem parece completá-las. Um homem pode se sentir atraído por uma mulher profundamente emocional, não porque ela seja mágica, mas porque ela reflete sua sensibilidade reprimida. Uma mulher pode se sentir atraída por um homem confiante e assertivo, sem perceber que está projetando nele seu próprio poder não desenvolvido. E então, surgem as expectativas. Inconscientemente, passamos a exigir que o outro carregue o que não desenvolvemos em nós mesmos. É aí que os relacionamentos começam a se distorcer. Você não apenas ama a pessoa, você precisa dela. Depende dela para se sentir completo. E quando ela falha em desempenhar esse papel, porque, inevitavelmente,
ninguém pode viver a alma de outra pessoa, você se sente decepcionado, até mesmo traído. Alguns homens acusam a parceira de ser emocional demais, sem perceber que estão rejeitando a ânima pela qual se apaixonaram. Algumas mulheres chamam o parceiro de frio demais, sem notar que estão negando o próprio ânimos, que anseia por força e independência. Aquilo que antes era encantador torna-se insuportável, não porque o outro mudou, mas porque sua projeção se desfez. É por isso que Jung dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver qualquer reação, ambas serão transformadas. Mas a transformação só acontece quando ambas as pessoas estão dispostas a parar de projetar e começar a integrar. Como fazer isso? Comece observando o que te atrai nos outros. Você sempre busca validação emocional em alguém? Depende da força de outra pessoa para se sentir seguro? Idealiza quem é livre, ousado e expressivo, qualidades que nunca permitiu em si mesmo? Em vez de se agarrar a esses traços nos outros, tente cultivá-los dentro de si. Se você é excessivamente lógico, pratique sentir sem analisar. Se tende a ser passivo, exercite-se em se posicionar. Se vive buscando afeto, comece a oferecê-lo a si mesmo. Como prática diária, pergunte-se: o que admiro nos outros que ainda não desenvolvi em mim? Quando idealizo alguém em vez de vê-lo como uma pessoa real? O desconforto que sinto neste relacionamento está me apontando para uma parte de mim que negligenciei? O objetivo não é se tornar emocionalmente neutro ou hiperindependente. O objetivo é o equilíbrio. Parar de precisar que outra pessoa preencha as lacunas da sua psique. Quando você faz isso, seus relacionamentos mudam. Você para de se agarrar, de ressentir, e começa a se relacionar como uma pessoa inteira, e não como uma metade buscando sua peça perdida. Porque o amor verdadeiro, aquele que é profundo e estável, só começa quando você para de terceirizar sua alma. 5. Integre por meio da ação consciente. Na última citação de Carl Jung para este vídeo, ele disse: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar a escuridão consciente. Jung acreditava que o objetivo da vida não é se tornar perfeito, é se tornar inteiro. Esse processo, que ele chamou de individuação, trata de reivindicar todas as partes de si mesmo que você escondeu, rejeitou ou enterrou. E isso não acontece apenas repetindo mantras no espelho ou imaginando uma versão melhor de si mesmo. Acontece nas pequenas e difíceis escolhas que você faz todos os dias, especialmente quando está sendo desafiado ou desencadeado emocionalmente. E não é uma transformação de um dia só. É uma prática diária. A individuação se revela lentamente, como uma conversa ao longo da vida consigo mesmo. Você se encontra através de diários, sonhos, terapia, longas caminhadas e conversas honestas. São nesses momentos que você volta sua atenção para dentro, não para se julgar ou consertar, mas para compreender. Quando você percebe que foi desencadeado, talvez uma onda repentina de raiva, ciúme ou defensividade, em vez de culpar os outros ou fugir da situação, você pausa e pergunta: que parte de mim está machucada? O que esse sentimento está tentando me dizer? Essa pausa é crucial. Ela transforma sofrimento reativo em aprendizado consciente. Por exemplo, a raiva pode ser um sinal de que um limite foi ultrapassado, ou que você está se sentindo impotente em uma situação onde quer ser visto e respeitado. O ciúme frequentemente revela um anseio profundo por conexão ou reconhecimento, uma parte de você que teme ser deixada de fora ou não ser suficiente. O medo ou a vergonha podem estar ligados a feridas antigas, onde você se sentiu abandonado ou rejeitado. Integrar significa acolher essas partes, em vez de lutar contra elas ou negá-las. Em vez de rotular a raiva como ruim, você explora o que ela protege, talvez sua dignidade, ou o desejo por justiça. Em vez de envergonhar o ciúme, você o vê como um mensageiro de carências ou inseguranças não atendidas. Isso não significa dar carta branca a esses sentimentos ou justificar comportamentos prejudiciais,
mas significa sentar-se com eles de maneira honesta, aprender sua linguagem e guiá-los com gentileza para formas mais saudáveis de expressão. Quando a raiva é integrada, pode se transformar em assertividade. Quando o ciúme é integrado, pode se tornar motivação para cultivar confiança ou fortalecer o amor próprio. Com essa prática diária de consciência, você começa a responder de maneira diferente. Você para de se fechar automaticamente ou de sabotar seus relacionamentos e seus objetivos. Você aprende a permanecer presente diante do desconforto em vez de escapar dele. Você descobre que cada parte sombria é uma porta para uma verdade mais profunda sobre você. O crescimento real começa no momento em que você se percebe prestes a repetir o mesmo padrão antigo e faz uma escolha diferente. Isso é integração. Não é um momento de revelação repentina, é uma decisão diária. A maioria das pessoas acredita que curar é um sentimento, que um dia vão simplesmente se sentir melhor. Mas a verdade é menos romântica. Curar é uma ação. É como você responde quando alguém se aproxima e sua reação é sabotar. É fazer uma pausa, respirar e perguntar: isso é real ou é uma ferida antiga sendo acionada? Esses momentos são sagrados. São os momentos em que a sombra, todas as partes de você que foram rejeitadas, começa a se suavizar, não pela força, mas porque foi acolhida. Você não conserta sua sombra, você se senta com ela e aprende a escutar. E pouco a pouco, você para de destruir o que ama, porque já não está em guerra consigo mesmo. Quanto mais você pratica a ação consciente, mais você integra seu mundo interior. E quanto mais inteiro você se torna, menos necessidade sente de afastar a paz, o amor, a intimidade ou o sucesso. Então, quando as coisas parecerem intensas demais, íntimas demais ou desafiadoras demais, pause. Pergunte-se: estou reagindo a este momento ou a uma memória antiga? Como seria responder com presença em vez de me defender? Qual pequeno gesto reflete quem estou me tornando e não quem fui? Esse é o trabalho. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser real, inteiro, integrado. Uma escolha de cada vez. É assim que você para de sabotar tudo o que ama. É assim que você quebra o padrão. Escolhendo consciência em vez de medo, presença em vez de defesa e ação consciente em vez de reação automática, você recupera seu poder de transformar sua vida momento a momento. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.